Muito bem. Eu, sábado passado, não estive aqui e estava inaugurando um trabalho lá em Caruaru, uma igreja lá em Caruaru. Eu havia lido de manhã uma escritura no livro de Jó. E quando cheguei à noite para pregar, eu simplesmente estava perguntando ao Senhor o que falar àquele povo. E me veio o desejo de falar um pouco sobre a vida de Jó. Para a maioria eram visitantes. Eu queria falar um pouco para eles sobre a necessidade de reconhecer o quão pequeno e frágil nós somos. Nós estamos vivendo no universo. A primeira coisa que eu gostaria de lembrar a todos vocês é que o planeta Terra é, na verdade, o mais bonito de todos os planetas, mas que é um dos menores. O universo no qual nós estamos inseridos está rodeado de grandes planetas, de grandes constelações, de grandes galáxias, e nós somos apenas um pontinho lá. Deus, olhando para o planeta que nós vivemos, está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, ele considera todos os moradores da terra como menos do que nada. Menos do que nada. É assim que ele olha e vê todas as nações como menos do que nada. Então imagine se nós estamos num universo e todas as nações do planeta Terra, Deus as considera menos do que nada. O que é eu? O que é você? O que somos nós diante deste Deus? A minha Bíblia diz que o céu dos céus não o contém. E se eu subisse às alturas, ele está lá. Se eu descesse às profundezas do mar, ele está lá. Aonde eu for, ele preenche todos os espaços. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente olha para a condição deste Deus, que eu vou falar para vocês aqui com todo o coração, a sensação que eu tive depois de ler o livro de Jó é que eu não conheço Deus. Eu estou falando, como Jó disse, eu ouvia falar sobre ele. E todos nós já ouvimos falar sobre Deus, que ele é o grande, que ele é o poderoso, sabe? Mas não temos ideia, sabe, do tamanho que é ele, do poder que ele tem. E de que ele é extremamente maior do que a sua mente possa imaginar, a ponto de ler esta escritura, que ele conhece todas as estrelas do universo e as chama pelo nome. É Alice, né? É Alice seu nome? Ele sabe o seu nome. Sabe o seu endereço. Sabe o que você está pensando. Sabe tudo o que você faz. Ele conhece cada uma destas estrelas que estão no universo e as chama pelo nome. Agora, Alice, você também. Esther, quantas estrelas temos no universo? Não. Quantos moradores temos no planeta Terra? Bilhões, mas são 8 bilhões. 8 bilhões de moradores nós temos no planeta Terra. Deus considera estes 8 bilhões de pessoas menos do que nada. Aliás, a expressão do profeta Isaías disse como pó miúdo de uma balança. Depois disse como uma gota d'água quando menos do que nada. Então este Deus, ele diz que conhece todas as estrelas pelo nome, e nós temos, não é 1 bilhão, nem
8 bilhões, nós temos 1,7 trilhões de estrelas nos céus. Isto é uma infinidade, 1,7 trilhões de estrelas. E ele sabe o nome de cada uma delas, chama todas pelo nome. E é incrível que o profeta William Branham, quando ele pregou a mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, ele estava deitado de costas no meio de uma mata, olhando para o céu, numa noite estrelada. Eu não sei se vocês já viram o céu numa noite estrelada. Eu já tive a oportunidade de estar pescando lá em Goiás, lá naquele rio que você sabe, no Maranhão. E numa noite escura, olha, quando a gente saiu, porque estava no meio do mato, e olhou para o céu, é uma coisa impressionante. Eu nunca vi tanta estrela, aquele parece que foi o dia que eu mais vi estrela no mundo. Uma coisa incrível. Giva também já esteve lá na beira desse rio. Então é uma infinidade incrível e Deus sabe todas. Agora, o que é mais interessante é que todas elas estão obedecendo à voz de Deus, todas elas estão em seu lugar. E foi o profeta que disse: nenhuma da criação de Deus saiu fora do lugar, a não ser o homem. Nos Salmos de número 8, para você entender, o salmista diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele? Então, quando você quiser, de alguma maneira, questionar a Deus e dizer assim: por que isto está me acontecendo? Por que eu falo? Por que eu procuro? Por que eu estou lutando? E você não tiver resposta, guarde esta resposta. Quem é você para que Deus dê atenção? Que é o homem mortal para que te lembres dele? Você entende, irmãos? Eu não sou iniciante, eu estou aqui já com um bocado de anos na estrada. Qual é a pessoa que está aqui hoje à noite que não tenha cometido atos vergonhosos na sua vida? Que não mentiu, que não roubou, que não praticou atos libidinosos? Qual é a pessoa aqui? Por que você acha que um ser como Deus, santo, puro, tem que dar atenção a você? Eu queria perguntar, qual é a atenção que você acha que você merece do Criador? Para que você possa, então, questioná-lo e dizer: eu queria saber por quê. Tem gente que quer explicação. Então, o livro de Jó, ele começa contando a nós que havia um homem que era íntegro, que se desviava do mal. Ele era sincero, bom. Mas aí a pergunta é assim: será que era mesmo bom e puro, a ponto de Deus poder dar atenção para ele? Ele merecer atenção? Então, o conceito nosso de integridade, de santificação, de pureza, de vida limpo, sabe o que Deus define? Disse assim: isto não passa de um trapo de imundície. Quando a Bíblia trata de trapo de imundície, eu sei que eu estou num ambiente misto, só para te dar uma lembrança. Trapo de imundície era referente. Hoje as mulheres dos seus dias usam absorventes. Mas ainda eu me lembro de tempos da minha infância que as mulheres tinham pedaços de pano nos seus dias de menstruação. E trapo de imundície é aquele pano sujo. Aquilo é o que Deus considera como trapo de imundície. Então, as melhores atitudes de um ser humano diante de Deus é aquele trapo manchado de sangue de menstruação de uma mulher antigamente. Isso é o que Deus chama de atitudes do homem.
E nós, às vezes, dentro do nosso conceito, inclusive, de religião e de Deus, queremos inquirir, queremos exigir que Deus nos dê atenção. E, para mim, o livro de Jó é um ensinamento claro de que tudo que nós temos, não o temos por merecimento, mas por bondade desse Deus. A vida, a saúde, os filhos, os bens materiais, seja lá o que você tiver. Nunca imagine que é porque você, para começar, que você lutou, que você se esforçou, que você trabalhou, porque eu quero lhe dizer uma coisa que talvez você se esqueceu. É que você só lutou, trabalhou, porque Deus te deu vida. Te deu saúde. Mas Ele te deu porque Ele é bom. Não é porque você merece. Então, isto começa assim, desmontando os nossos argumentos, sabe? E muitas vezes aqueles biquinhos que nós queremos fazer como criança para chamar a atenção de Deus. Então, Deus, no livro de Jó, aparece um personagem que não apareceu à toa. O trabalho dele é este, chamado Satanás. Ele apareceu quando Jó tinha uma vida confortável, quando Jó tinha saúde, quando Jó tinha bens, quando Jó tinha filhos. E eu até convido você, se você quiser aceitar o meu convite, leia os capítulos 29 e 30 do livro de Jó. É uma tristeza. É uma tristeza porque Jó começa a falar sobre o período que ele tinha paz, que ele tinha saúde, que os filhos estavam ao seu redor e que as pessoas o respeitavam. No capítulo 30, ele chega a dizer, gente que eu dispensava, que não servia nem para cuidar dos meus cachorros, agora cuspiam na minha face. Leia para você ver. Pessoas que não têm a mínima condição nem de apontar o dedo, mas numa circunstância na qual Jó se encontrava, achavam que tinha a capacidade e podiam cuspir na face dele. A desmoralização era tanta. Então o diabo chegou e disse para Deus, Senhor, disse, você esteve aonde? Disse Deus a Satanás, eu estive lá em Brasília, lá em Campina Grande, estava na terra dando uma volta. E Deus falou, você viu o meu servo Jó lá? Homem íntegro, fiel. Aí, esta integridade que Deus disse para Satanás, era a integridade que nós entendemos como integridade. Mas você vai ver que o Jó pensava, como muitos de nós aqui pensamos, que nós somos íntegros. Mas se nós fôssemos verdadeiramente íntegros, eu perguntaria aqui hoje à noite e você me responderia, quem é que não errou aqui hoje? Levanta a mão. Para ser íntegro, você não pensou nada errado, não falou nada errado, não praticou nada errado. Quantos pensamentos você passou na sua mente que são apenas viciosos, vaidosos, e que diante de Deus é uma imundície? Então o Jó, ele tinha uma integridade baseada no que ele reconhecia como integridade. Mas aquele que irrita dentro de casa, responde à mulher, responde ao marido, pensa mal do filho, fala do governo, fala de alguma coisa, sabe, você acha que você é íntegro diante de Deus? Ou que a sua integridade diante do Altíssimo, deixa eu falar bem claro para vocês aqui, estão me entendendo? A Bíblia diz que os céus é imundo diante dele. Que anjos, serafins, que nunca passou um pensamento sujo na mente deles, se consideram impuros diante da santidade deste Deus. Então, para você entender que o conceito de santificação, de integridade do próprio Jó, era um conceito humano.
E o diabo pediu, então disse, não, ele só é assim porque o Senhor o abençoa. Se o Senhor me permitir tocar no que ele tem, você vai ver que ele vai blasfemar da sua face. Eu quero que ninguém durma, não, porque se eu estou falando devagar, aí tem gente que já está com o olho fechado, com vontade de só mais um embalozinho, vai dormir. Então, assim, então o diabo disse, não, mas se você me permitir, eu gosto. Você sabe o que eu descobri no livro de Jó? Eu gosto deste Deus, que não é porque ele tem apenas confiança em mim e em você. A minha Bíblia diz que ele, não somos nós, ele não te deixará ser tentado além do que você possa suportar. Ele conhece o limite do ser humano. Então ele, não é nós, ele sabe até onde você suporta. E às vezes você reclama muito menos. Eu queria ser bem pessoal com vocês. Assim, eu por muito tempo fui obeso. Quando eu comecei a fazer exercício para perder o peso, quando eu começava a correr e corria 50 metros, as pernas já reclamavam. Não, você não dá conta. Está muito pesado, está doendo. Para. Aquela é a reclamação natural. Então, eu quero dizer que os problemas que você tem na vida te faz reclamar muito antes do seu limite. E vamos falar todos aqui, se quiserem falar, eu resolvi ser mais forte do que a minha condição. A minha condição era, pare. E eu disse, eu vou mais. Então eu não parei com 50 metros, não parei com 100, não parei com 200, não parei, sabe? Eu não parei, mas daqui um pouco eu estava correndo, para quem sentiu reclamação nos primeiros 50 metros, eu cheguei a correr 10 quilômetros na areia fofa, lá na praia. E ainda corria arrastando pneu, amarrava um pneu aqui na cintura e saía puxando na areia correndo. Então eu quero dizer para você que nós aprendemos a reclamar muito cedo, mas eu queria que você entendesse que Deus sabe que você aguenta mais. E o Jó não estava acostumado a nenhum sofrimento. Veja só, porque no capítulo 28 ele diz que tinha uma lâmpada acesa, uma luz que brilhava, iluminava a vida dele. Tudo que ele fazia prosperava, tudo dava certo, tudo era muito bom. Ele era temente, ele sacrificava pelos filhos, ele orava pelos filhos, a família era abençoada, tudo ia bem. Até que o diabo disse, deixa, e Deus falou, pode ir. Só tem uma coisa, não toque na vida dele. Então Deus, que permitiu, também estabeleceu o limite. Gente, diga aí, limite. Sabe que é uma coisa impressionante? Eu estava hoje pregando na live do meio-dia e o mar aqui, não dava 20 metros de onde eu estava sentado. Sabe? E as ondas vinham naquela força, sabe? Na linguagem da Bíblia, naquela vaidade. Sabe, assim, eu vou passar por cima de tudo. Mas eu disse hoje, vou repetir, uma assinatura invisível na areia que dizia até aqui. Aquilo se chama limites. Deus estabeleceu limites. Então o diabo já sabia qual era o limite dele. Eu quero dizer para você que Deus sabe o limite que ele estabeleceu a Satanás com relação a mim e a você. Não falei com você, estou falando lá em Brasília agora. Sabe? Só até aqui. Isto quer dizer alguém que tem controle total de todas as coisas. Ele controla os poderes de Satanás, só até aqui o diabo não podia passar. Vocês estão me entendendo? Então ele disse, pode ir, mas até esse limite. E o diabo fez. E aí tomou
Acabou com a saúde, acabou com os bois, acabou com os jumentos, acabou com os filhos, acabou com os bens, acabou com os amigos e ainda mais acabou com uma coisa que se chama respeito. A ponto de um moleque lançar na face de um homem respeitado palavras descaridosas. Você sabe o que é passar por isso? Jó nunca tinha experimentado. E quando ele começou a experimentar, o que ele não estava acostumado com aquilo, e nunca imaginou que fosse sofrer uma situação daquela, ele começou um processo de reclamação. E uma coisa que é muito natural na vida do ser humano, assim perguntar, por quê? O que eu fiz? Qual foi o meu pecado? Aonde foi que eu errei para sofrer desta natureza? Sabe, gente, conceito nosso, eu não sou tão ruim assim, por que isso está me acontecendo? E começou então um processo, e as coisas foram ficando pior, a ponto de dividir o livro de Jó em 5 partes. Veja só. O primeiro capítulo começa elogiando. No primeiro capítulo começam os desastres. No segundo capítulo, a mesma coisa e termina ele assentado no pó, na miséria, com gente vindo ao longe para reparar o que lhe aconteceu. Eu queria que você me desse a sua atenção. Sabe o que aconteceu? Do capítulo 3 em diante, até o capítulo 31 do livro de Jó. Nós temos, do 3 ao 31, 28 capítulos só de reclamação. O livro de Jó tem 42 capítulos, mas, olha, 28 é de pergunta por quê, sabe? Assim, toma-se a liberdade de dizer assim, eita lá, o sono vai pegar, viu? Cuidado, senão o senhor puxa o pé aqui. A ponto de dizer assim, eita, se eu soubesse qual era o endereço dele, mas isso não era Jó, não. Eu não gosto de pregar apontando lá atrás, eu gosto de pregar apontando aqui. Há momentos na história da nossa vida que você diz assim, mas se eu soubesse onde eu poderia me encontrar com Deus, eu iria lá agora. É ou não? É ou não? Às vezes a dor é tão grande, às vezes a vontade de resolver a situação é tão imensa, que o Jó chegou a dizer assim, se eu soubesse onde ele mora, eu iria bater na sua porta, eu iria chegar lá e botasse meu problema, minha vida diante dele, olha como eu vivi, olha como é que eu sou, olha o que eu estou fazendo, e eu tenho certeza que ele me atenderia, como se ele estivesse distante, que Deus não estivesse conhecendo aquilo. Então ele reclama, seus amigos o acusam e ele se defende. Era acusação e defesa, e por fim, depois que os amigos perderam o argumento, não tinha mais o que falar para Jó, apareceu um quarto cidadão lá, chamado de Eliú, e ele disse, sabe de uma coisa, eu fiquei calado até ver o argumento de vocês acabar, e agora quem vai falar sou eu. Eu pensei que a sabedoria tivesse com vocês que são velhos. São um moleque, um inexperiente. Mas eu já vi que vocês velhos não sabem de nada. Quem vai falar agora sou eu. Eu vou dizer o que aconteceu. E começou, então, a sua descarga. Então, é assim que nós encontramos, sabe, no livro de Jó, uma após outra reclamação e uma interrogação após outra, assim, e eu vou dizer a vocês uma coisa, e Deus, diga aí, Deus nunca respondeu. Eu estou falando de Jó, não, eu estou falando de você. Deus não vai responder suas interrogações, e eu vou dizer para você, porque Ele não tem satisfação a te dar. Pode ser a mensagem mais estranha que você já ouviu aqui. Ele não tem satisfação. Ele tem? Deve alguma explicação para você? Não?
Pode achar ruim do jeito que quiser, ele não deve explicação. E ele não deu explicação para Jó. Até porque, irmã Irene, qual é o nome da senhora? Juvina? Judite. Se ele fosse explicar por que certas coisas aconteceram na sua vida, a senhora nem queria mais falar com Deus. Você ia ficar assim, não quero Deus não. Posso ser bem pessoal com vocês? Sabe por quê? Porque aparentemente o diabo é melhor do que Deus. O diabo não te proíbe nada. É mais fácil ele te dar um tijolo e depois vir buscar um caminhão. Mas que ele te põe lá na hora que você parece que está precisando, ele te põe. Deixa eu lhe dizer por quê. Você já pensou aqui comigo, gente? Vamos estudar isso aqui. Eu não queria pregar, queria conversar com vocês. Mas vamos pressupor que você estivesse naquela hora sofrendo aquelas consequências de Jó, perguntando para Deus. Aí Deus chamasse assim, eu disse, vem cá, Lucas, vem cá. Deixa eu contar para você por que é que está acontecendo na sua vida isso. Sabe por quê? Vem cá. Eu vou te explicar. Mas pode vir. Está com vergonha? Eu vou explicar para você o que foi que aconteceu. Vocês querem saber? Eu estou pegando o Lucas, porque o Lucas é minha representação e sua representação. Eu estou chamando ele aqui como se ele fosse o Jó. Estou chamando ele como se ele fosse o Jó. Cheio de perguntas. Já pensou, Lucas, Deus chamasse Jó? Você é a representação do Jó. E representando também. Então eu vou explicar para você. Um dia eu estava no céu, com todos aqueles que me temem, e o diabo chegou e disse, deixa eu estragar a vida do Lucas. E eu falei, vai. Você queria servir esse Deus? Tirou sua saúde, tirou seus filhos, tirou seus bois, tirou seus jumentos, tirou tudo. Ele não explica. Só tem uma coisa que ele falou. E esse ele falou, claro, só até ali. Porque eu sei que até ali ele aguenta. Então Deus não vai, fazer de você, uma florzinha de estufa, Ele quer gente que seja forte. E vai deixar um testemunho de fé e de confiança nele. Ele sabe o que está fazendo, ele sabia que o Jó nunca iria passar daquilo. Podia reclamar, não entender, moer, mas ele disse, não tem problema não, só um pouquinho. E eu faço uma surpresa para você. Deus te abençoe. Ele nunca respondeu Jó, irmã. Ele não vai responder. Quando você inquirir, quando você perguntar, quando você questionar, guarde isso, ele nunca vai lhe responder, ele não vai. Até porque, deixa eu falar para você, você nem merece essa atenção. Só tem uma coisa que eu lhe garanto. Eu disse que eu lhe garanto. E isto eu lhe garanto. Ele vai te surpreender fazendo coisas muito melhores que você nunca imaginou. Eita! A surpresa é muito maior do que você possa imaginar. Então, na verdade, o Jó questionou, ele não explicou, não respondeu, e o Jó teve que confessar assim, o Senhor passava, eu não te via, o Senhor voltava, eu não te via, estava atrás de mim, eu não te via, na minha frente, eu não te via, nem em cima, você não vê nada. Simplesmente o Jó não podia vê-lo. E às vezes, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós não o encontramos. Eu não sou Jó, meu nome é César, mas eu entrei na cidade aqui hoje pensando nisso. Pensei no dia que eu cheguei aqui a primeira vez, Sandro. Ninguém nunca me viu chorar, nunca me viu lá, triste, abatido.
Mas vocês não sabem quantas dores, quantas lágrimas eu já derramei aqui dentro desta cidade para chegar até onde cheguei. Quantos jejuns, quantas orações. Então as pessoas parecem que não podem ver que na vida a gente constrói as coisas assim. E eu fiquei pensando, você já pensou quantas vezes eu orei, quantas vezes eu busquei, eu passei Santa Terezinha, eu me lembrei da primeira viagem que eu fiz aqui, fui pregar lá, eu estava lá fora orando, saí procurando aonde é que estão, o que eu vou fazer, aonde vou fazer. E ele nunca me disse nada. Só tem uma coisa, deixa eu lhe dizer aqui, ele fez. E eu quero lhe dizer, e eu creio que ele vai fazer muito mais. Então eu sou testemunha viva do que estou falando, porque por quê? Por que você acha que Deus faria com que alguém escrevesse um livro como o livro de Jó? Para deixar na Bíblia para quê? Para contar o quê? Só para você saber que um homem que era fiel e justo, sabe, o diabo foi lá e levou tudo e ele ficou reclamando a vida toda. Para quê? E que Deus foi lá e deu para ele. Eu quero dizer para vocês uma coisa aqui. O que Deus está querendo dizer a mim e a você. E ele disse, em outras palavras, que você nunca jamais entendeu. Que não há poder que não esteja debaixo do seu controle. Que não há demônio que possa fazer nada quando ele puxa a corda e traz tudo de volta. Posso ouvir seu amém? Então escute bem o que eu vou lhe dizer. Tem uma razão. E ele passa todos aqueles capítulos do 3 ao 31 sem responder nada. Aí tem o Eliú que aparece no capítulo 32 até o 37, sabe, desmoralizando os velhos e dizendo o que vinha na sua boca, falou o que quis. No capítulo 38, a Bíblia disse, olha só, e o Senhor respondeu a Jó. Escuta, aonde? No templo, através de um profeta, de um anjo, apareceu um serafim, um anjo poderoso para Deus vir falar com Jó, não. Um redemoinho. Passou um redemoinho assim, ó. E o Senhor olhou para Jó e disse, agora eu quero falar com você. Eu vou explicar para você. Eu gosto disso, viu? Sabe o que ele falou para Jó? Disse, vou fazer o seguinte, você não estava os 20 e tantos capítulos só reclamando, 28? Vou fazer o seguinte, eu vou ser seu aluno e você é meu professor. Eu me assento aqui e vou lhe fazer as perguntas que você me fez e você me responde. Tem alguém aqui que queria ser professor de Deus? Porque Paulo gritou, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Quem foi que foi o teu conselheiro? Que te deu primeiro para que possa ser restituído? Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não há nada que está fora de controle. Vocês estão me ouvindo? Nada está fora de controle. Eu quero dizer aqui a você, o diabo é um derrotado. Seus projetos vão fracassar. Eu quero dizer para você que Deus tem o controle. Ele pegou uma carona no tempo e ele vai quebrar a cara. Ele não sabe do amanhã. Mas eu quero dizer que o Deus que criou o universo e conhece as estrelas, sabe o que vai acontecer. Glória a Deus. Deus apareceu para Jó e disse assim, pode ler a sua Bíblia, Jó 38, diz assim, eu te pergunto e tu me ensinas. Eu quero que você me ensine. Talvez você, na sua dor, no seu sofrimento, na sua angústia,
queira ensinar Deus aqui hoje à noite a respeito da sua história, da sua vida. Dê aí um mapa, dê aí um escrito aí, sabe? Eu quero assim, assim, assim. Você não sabe nada. Eu quero lhe dizer uma coisa. Como é que você pode pedir um amanhã se você não sabe nem o minuto seguinte da sua vida? O que nós sabemos sobre amanhã? O que? O que você sabe da vida? Sabe reclamar. E o livro de Jó só tem um objetivo. Deus quer que você aprenda que alguém que colocou todas estas galáxias e estes planetas e estas constelações que estão no universo, e que tudo isso está tão perfeito e nada saiu do lugar, nem da rotação, nem do tempo, tudo lhe obedece. Eu quero dizer para você que ele que conhece cada uma delas pelo nome, sabe muito bem como conduzir a vida de alguém que não significa nada. Sabe o que é você e o que é o homem, a ponto do salmista dizer: quem é o homem para que te lembres dele? Como é que você pode lembrar-se do vento que passou ontem? É o que você é. A Bíblia diz que nós somos isto meramente assim, ó, um vento que passou e não volta nunca mais. É só uma vez. É um vento que passa e nunca mais volta. Sabe o tamanho de uma estrela dessa? Não é o tamanho de você, não. Uma estrela dessa não pesa 100 quilos, não. São milhões e milhões de toneladas e Deus controla ela. Será que Ele não dá conta de controlar a sua vidazinha? Eu quero dizer aqui hoje à noite, se você quiser crer, creia. Deus, o Todo-Poderoso, tem poder de mudar a história da sua vida assim numa fração de segundos. Escuta, quer ver como é que tem? Assim, ó, está o Jó tranquilo, bois, gado, a saúde, filhos e tudo ia bem. No outro dia, estava na casa dele, chegou um mensageiro e disse: seus filhos morreram. Ei, roubaram seus jumentos, roubaram seu gado. Ei, sabe, ele foi dormir, quando acordou no outro dia, tinha uma feridazinha. E aquela feridazinha tomou o corpo dele todinho. Virou praga. Chaga de cima e embaixo. Quem é o homem? Para a tua vida virar de cabeça para baixo é daqui para ali. Só tem uma coisa que eu quero lhe dizer. Ele estava chagado, coçando com um caco de telha. Perdeu os filhos, nunca mais tinha esperança. Leia o capítulo 29 para você ver o que é a situação de um homem desesperado, desesperançado, sem nenhuma possibilidade. Mas daqui para frente, quando Deus vem falar com ele, não explica, não vai te explicar. Quero bater bem forte, não vai te explicar. Ele não tem satisfação a dar a você. Mas ninguém sabe me contar como foi que no outro dia, quando Deus resolveu mudar o cativeiro de Jó, aquelas chagas desapareceram. Como foi que os bois voltaram a pasto, os jumentos voltaram, a riqueza dobrou, seus filhos que tinham morrido estavam de volta. Você sabe me explicar como aconteceu? Levante-se. Ora, a Bíblia dá a pista, diz assim, que no outro dia, um irmão de Jó, amigo de Jó, parente de Jó, disse: eu vou lá visitar o Jó. Por que não foi antes? E quando ia visitar, levava uma peça de ouro. Por que não deu antes? Porque Deus tem o tempo determinado. Deus sabe a hora de fazer o quadro mudar. A hora que Ele vai fazer o quadro mudar, ei, irmão e irmã, a hora que Ele vai mudar a situação, deixa eu lhe dizer aqui, olha, acaba a reclamação, acaba a murmuração, e eu vou dizer,
e acaba a sua moral de achar que você é muito santo e muito íntegro e que não merecia passar por aquilo. Na hora que ele vai mudar, a Bíblia disse, o Jó falou, eu sou um homem vil. Eu sou uma abominação. Mas cadê a integridade? Cadê a moral? Leia o capítulo 31 de Jó, que ele disse, pode me colocar na tua balança fiel, Senhor. O Senhor vai ver que eu sou um homem íntegro, mas na hora que ele viu que ele não é nada, ele disse, é uma abominação, eu sou vil. Sabe, eu estou diante de um Deus santo, e Deus não tinha feito nada ainda por ele só reconheceu que ele não é nada, que o seu questionamento, a sua reclamação não vale nada, mas existe um Deus que tem poder para mudar a qualquer situação, a qualquer momento. Eu gosto, sabe como gosto deste assunto? A minha mensagem é confia no Senhor. Confia no Deus que dirige 7 bilhões, trilhões de estrelas. Confia no Deus que dirige o universo. Não é o planeta Terra, não. Gente, planeta Terra é uma porcariazinha. E você, menos do que nada. Se ele pode dirigir tudo isso, se ele pode dizer ao mar que vai lá e para aqui, ele não pode dizer para um problema seu, chegou ao seu limite hoje. Ele não pode dizer para uma doença, chegou ao seu limite. Gente, na hora das tempestades, o Deus da Bíblia estava lá deitado no barco, lá junto com seus discípulos, e uma tempestade levantou e os discípulos gritaram apavorados, com medo, vai morrer, acorda o mestre, vai. Ele levanta tranquilo e disse assim, ó, fica quieto, tempestade. Os discípulos arregalaram os olhos e disseram assim, quem é este que até o mar obedece? Hein? Quem é este que até o mar? Esse homem não fez nada, ele só falou assim, quieta, paz. E o vento recuou. Gente, eu quero dizer para você aqui hoje à noite, tem alguém aqui com vontade de confiar no Senhor? Confiar sem desconfiar. Confiar que Ele sabe até onde você pode ir. E Ele está lá pronto, naquele limite, para te ajudar e mudar a sua história. O livro de Jó tem apenas, sabe, o descrever de um Deus que assim parece que entra numa conversa com Jó e disse, eu sento, você é o sabido, o reclamador, o murmurador, e você me ensina como é que eu acerto a sua vida. Mas primeiro você me responde as perguntas e eu vou então aprender. Onde é que você estava mesmo quando eu coloquei os fundamentos da terra? Para mostrar que o homem não sabia nada. Onde você estava? Você se lembra do dia em que as estrelas, 7 trilhões de estrelas, batiam palmas e cantavam? Onde é que você estava? Ei, você sabe alguma coisa sobre a constelação dos 7 estrelas e do Orion? Você nem sabe. Você não sabe nada. E o que você sabe da vida? Me ensina, que eu quero te dizer, porque eu sou o Criador disso. Então, quando ele está falando sobre as estrelas que ele criou e o controle que ele tem, ele estava dizendo para Jó, o que é que você é, rapaz? Por favor, seja honesto com você mesmo. Seja honesto diante de Deus aqui. Tem alguém aqui que acha que Deus precisa te dar uma atençãozinha mesmo? Que você é merecedor desta atenção? Ou este Deus faz porque Ele é bom? Tem alguém aí para dizer é porque Ele é bom? Não, foi muito fraco. Talvez alguém na internet grite mais forte. Tem alguém aí que sabe o que Ele é bom? Eu quero dizer para você, se você souber agradecer, Ele vai fazer muito mais do que as suas reclamações. A linguagem,
A linguagem do homem natural é reclamar. A linguagem de quem conhece Deus é agradecer. Diga aí, eu não estou entendendo nada. Estou passando por um momento de dificuldade. Tem uma doença batendo na minha porta, tem um problema, tem meu filho, tem minha mulher, tem meu marido, tem meu casamento, tem as coisas que não estão ainda. Mas eu queria perguntar, e você tem coragem de pegar seu filho, sua mulher, sua saúde, seus negócios e dizer, está na tua mão, Senhor? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Que gostaria, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará a tua luz brilhar, Ele acenderá a tua candeia, Ele não vai terminar a sua vida como um derrotado, não. Então o Jó entendeu e disse, eu sou um vil. Não precisou nem de Deus terminar de fazer as perguntas. Eu quero que você leia. No capítulo 38, Deus começou a responder. No capítulo 40, verso 3, ele botou o dedo assim e falou, dá um tempo aí, Deus. Eu não dou conta de responder nenhuma pergunta. Fez assim, ó, tá vendo aí, ó? Dá um tempo, ó, dá um tempo. Disse, deixa eu falar aqui. Eu vou botar minha mão na boca. Uma vez, 2 vezes, porque eu sou vil. Eu falei o que eu não entendo, não conheço, não compreendo. Eu estou conversando fiado. E Deus falou, não, espera aí um pouquinho. Eu ainda vou te mostrar alguma coisa a mais. Eu vou te mostrar que você pode bater na sua boca. Aí você tem, não entende por quê, mas no capítulo 41, ele vai dizer assim, você já ouviu falar do Leviatã? O Leviatã era uma espécie de um dinossauro que vivia nas águas, que as suas escamas eram tão espessas e tão fortes que não havia lança, que não havia força humana que podia capturá-lo. Deus estava dizendo para Jó, não há nenhum homem para lutar com o diabo. Mas tem uma coisa, eu vou dizer que eu sou aquele que pega o Leviatã e seguro. Ele estava dizendo a mim e a você, ele é capaz de prender os poderes de Satanás. Eu quero que você saiba, eu não vou te explicar o que aconteceu na sua vida. Eu quero dizer que eu falei para o diabo que era até aqui. E até aqui foi hoje. Até aqui é agora. Até aqui acaba. Daqui para frente ele não faz mais. Daqui para frente é comigo a sua história. O livro de Jó não termina com o diabo dizendo, deixa eu fazer. Termina com Deus contando uma história, aplicando a natureza e mostrando a força deste ser indomável, que a Bíblia diz que ele sorri dos pescadores, ele zomba dos homens. Ele diz, quem é você? Eu acabo com a sua vida agora mesmo. E Deus falou, então acaba. Você não tem direito de acabar. Eu só permito você ir até onde ele suporta. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! O Leviatã está limitado. Eu quero dizer para você que a força dos demônios, elas só trabalham até onde Deus permite. O livro de Jó não terminou com o diabo dizendo, deixa eu fazer. Não, o livro de Jó terminou com uma restituição. Deus fazendo o impossível tornar-se possível. Aquilo que havia acabado vem agora em dobro. Aquilo que não tem mais possibilidade virá a existir novamente. É incrível. Eu gosto tanto da maneira como o profeta William Branham disse assim, sabe o que Deus fez? Trouxe aqueles 10 filhos de volta. Deus os havia levado. Eu gosto tanto da Bíblia, gente. Vocês gostam da Bíblia? Gostam da palavra de Deus? Eu sei que ela é às vezes difícil de se entender, mas é assim.
Porque muita gente, eu disse lá no início, que a gente acha que a gente lutou, que a gente teve força, a gente teve coragem, a gente fez. Eu disse lá no início, você só fez porque Deus te deu vida e saúde. E Jó sabia tanto, para respaldar o que eu estou falando, que a hora que o diabo tomou, Jó disse, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os filhos, a mulher, os animais, a saúde, tudo que você tem, Deus te deu. Quando ele adoeceu, ele disse, Deus deu, Deus tomou. Não disse assim, eu lutei tanto, eu trabalhei tanto, eu suei tanto. Ele disse, foi Deus que me deu, foi porque Deus te dá a vida, dá a saúde. Podemos dizer glória a Deus? Mas tem uma coisa, quando você chega no fim do livro, o Jó não tem que dar uma só picaretada, não tem que fazer um só negócio. Quando foi que o Jó saiu à luta? Eu vou agora dobrar o meu capital, eu vou agora ganhar dinheiro, eu vou agora fazer mais bois, eu vou agora trabalhar mais. Não, Deus me restaurou a saúde, nada, ele não fez nada. No manhã seguinte, um leva uma peça, outro leva outra, porque Deus é que dá. Deus é que acrescenta. O Deus que deu no princípio, deu dobrado. Eu quero lembrar a você aqui hoje à noite, se confiarmos no Senhor, nós veremos além da resposta das nossas questões. Louvado seja Deus. E se tiver algum inteligente aqui que gosta de perguntar por quê, leva os seus porquê para casa. Porque talvez um dia Deus apareça para você e diga, então me ensina que eu vou aprender. Talvez você vai ter a oportunidade de contar para Deus, eu gostaria de ter vindo assim, eu não gostaria de ter nascido naquela família, eu não gostaria de ter nascido naquela casa, eu não gostaria de ser pobre, eu não gostaria de nascer em Campina Grande, eu queria nascer nos Estados Unidos, não sei nem aonde. Eu queria ser rico. Poxa, é? Talvez você ensine a Deus, dê para Deus aí um roteiro para ele fazer, e eu quero dizer para você, e você estaria tão perdido, porque você não sabe nem o que você quer. Eu dou um grito aqui para terminar a nossa meditação aqui hoje à noite. Há um Deus que conhece as estrelas pelo nome e as governa. Ele está aqui e quer governar sua vida. Ei, você não ouviu falar, quer governar tua vida. Ele saberá te levar a um porto feliz, a um lugar de estabilidade, onde Deus será glorificado. A minha Bíblia diz que os 10 filhos voltaram. E tem mais uma coisa. Ainda fez questão de dizer os anos que Jó ia viver pela frente. E ainda fez questão de dizer, as filhas eram belíssimas. Em todo o mundo se comentava a beleza daquelas moças. Eram moças lindas, bonitas. A Bíblia diz assim. Então eu quero falar para você. Termino aqui. Cadê os músicos? Algo lindo. Algo bom. Os meus problemas ele compreendeu. Eu não tenho nada para lhe dar, mas ele saberá como dar a você a resposta das suas necessidades. Glórias a Deus. Podemos ficar em pé aqui hoje à noite. Há alguém que tem coragem de dizer, Deus é bom. O Senhor é maravilhoso. Eu não sei nada da vida, mas eu estou desafiado aqui hoje à noite a confiar em quem sabe. Quem sabe do ontem, quem sabe do hoje, quem sabe do amanhã. Eu quero dizer para você que ontem, hoje e amanhã fazem parte de um tempo. Passado, presente e futuro. É assim? É assim. Ele criou o tempo e ele ficou fora do tempo, para que você que vive no tempo
sabe, questionando minutos e horas, não viesse questionar o eterno. Ele está fora para fazer o que Ele quer fazer com cada um de nós. Há alguém aqui que gostaria de levantar sua mão e abrir sua boca e dizer: eu entrego a minha vida ao Senhor hoje à noite? Foi muito fraco. Tem alguém que quer confiar no Senhor com todo o seu coração? Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja o Eterno! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Talvez eu venha aqui um dia e pregue para você o que ele escreveu, e o profeta William Branham fez menção e disse: Deus escreveu 3 Bíblias. Esta que você tem na mão, a outra que ele escreveu nas estrelas. Esta que você tem na mão fala que Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. Foi assim ou não? Esta que você tem na mão diz: quando ele fala, os demônios tremem, desaparecem, fogem, doenças, morte. Aleluia! Sabe o que está escrito nas constelações? Deus perguntou para Jó: você pode desatar o Orion? Orion é uma das maiores constelações que estão no rumo do planeta do Sol, no rumo do Sol. Mas o Sol é uma estrela de quinta grandeza. O Orion é muito mais brilhante do que o Sol e muito maior do que o Sol. No Orion tem uma estrela que se destaca. Ela tem a cor vermelha. E você não pode entender que no céu existe um sangue vermelho como carmesim, trabalhando para proteger tua vida. Ele é mais brilhante do que o sol. É incrível, porque a Bíblia está escrita no céu. William Branham disse: Deus disse, você conhece sobre o Orion? Quando ele aparece no universo, existe uma outra constelação chamada de Escorpião. E quando ela, o Orion, aquela constelação brilha, o Escorpião desaparece. Deus estava dizendo: quando eu chego, o diabo e tudo aquilo que ele faz tem que desaparecer. Podem tentar contradizer a Bíblia, mas ela está escrita em cima da tua cabeça. E Deus queria dizer para Jó o que ele está dizendo para mim e para você. Se você confiar, eu sei como fazer estrelas se alegrarem e bater palmas e vibrar. Eu posso fazer também algo maravilhoso na tua vida. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Sem dúvida, como pregador do Evangelho, entregue a tua vida ao Senhor, sem reserva, creia nele. Ele não esquecerá de cumprir com você o que ele falou. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Eu gostaria daqueles que querem entregar sua vida ao Senhor, desse um glória a Deus bem alto, porque você está dizendo: vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Aleluia. 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 Glórias ao teu nome, Senhor.
algo lindo, algo bom. Eita! Escuta, escuta. Você pode me dizer que não vai ser amanhã? Que amanhã não terá uma boa notícia para você? Que amanhã as coisas serão diferentes? Será que você pode confiar que o Eterno está no controle da tua vida? Eita! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Alguém aqui que poderia, sabendo que Deus mudou a história de Jó, dizer: a minha também vai mudar. Ele não esqueceu o meu nome, nem o meu endereço, nem as minhas orações. Se você quer perguntar, por que você não pergunta: Senhor, tu ainda se recorda do César? Por que você não pergunta sobre o seu nome? Tu sabes mesmo onde eu moro? Sabe quais são as minhas necessidades? Conheces mesmo as minhas orações? Será que tem alguém aí? Tem alguém aí? Pergunte. Aleluia, 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 aleluia. Algo lindo, algo bom. Os meus problemas Ele compreendeu. Nada tinha pra lhe dar, só desespero e dor, mas algo lindo Jesus fez em meu ser. Cante aí, cante mais uma vez. Algo lindo vai acontecer. Algo lindo, algo bom. Os meus problemas Ele compreendeu. Nada tinha pra lhe dar, só desespero e dor, mas algo lindo Jesus fez em meu ser. Se uma vez houve sonhos tão nobres e justos, foram os meus sonhos de então, desejando o melhor, tanta coisa abriguei bem no coração, mas meus sonhos falharam, meus castelos ruíram como cinzas pelo chão. Então tudo juntei, meus farrapos tomei e levei-os lá na cruz. Algo lindo, algo lindo, algo bom. Os meus problemas Ele compreendeu. Nada
glória tinha pra lhe dar, só desespero e dor, mas algo lindo Jesus fez em meu ser. Com os olhos fechados, Hilda Angélica, Maria Raíssa, Ítalo, Maria Rayala, Maria José, Pedro, Núbia, Samuel, Assis, que é pastor, Edivaldo, Ana Caroline, Verônica, Adgerson, acho que é isso, e Alisson. Estes são os nossos visitantes, que eu gostaria de dizer em particular a cada um de vocês. Vocês, juntamente com todos que aqui estão, e a igreja de Brasília que participa deste culto também, por que vocês todos não entregam a vida ao Senhor e saem daqui descansados? Eu estive num culto em que fui chamado a confiar em Deus. Todos vocês. Este é o meu apelo aqui hoje à noite. Eu acho que muita gente conhece histórias da Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. O poder que Ele tem e a capacidade que Ele tem e como Ele pode mudar uma história a qualquer momento. Tem alguém aqui hoje à noite sem nenhuma reserva no coração? Não importa se você está aqui há 20, há 30, 50 anos, mas esta mensagem veio dizer para você: ei, está na hora de você confiar no Senhor. Deixar de bater boca, deixar de reclamar e apenas saber que o Deus, Criador do universo, sabe tudo sobre você e sabe como mudar sua história. Tem alguém que quer levantar a sua mão junto com a minha e dizer: estou entregando a minha vida sem nenhuma reserva. Quero confiar meus filhos, minha saúde, meus propósitos, minha vida, minha saúde. Quero confiar no Senhor. Eu apenas quero confiar em Ti, Senhor. Há alguma boca para abrir aí e dizer: eu apenas quero confiar em Ti, Senhor. Tudo o que eu posso fazer, tudo o que eu podia fazer como homem eu fiz. Foi me esforçar para mostrar para este povo quão grande és Tu, Senhor. E quão insignificante é o ser humano. E apenas dizer: vale a pena confiar em quem tudo pode. Quem é dono do ouro, da prata, da vida, da saúde, da paz, da alegria, do perdão, da salvação, da vida eterna. Oh, louvado seja o Teu nome. E assim, Pai, se o Senhor encontrar aqui entre nós alguém que realmente quer confiar em Ti e entregar seus problemas, suas dificuldades e até seus questionamentos, abandonar hoje à noite e dizer: eu vou seguir, porque Ele vai me encontrar. Ele vai aparecer como Ele apareceu a Jó. Aleluia! Não porque eu sou bom ou porque eu tenho alguma dignidade, mas porque Ele é bom. Em nome de Jesus, que a saúde, que a paz, que a alegria, que a felicidade, que a salvação, que a luz brilhe na vida, na casa daquele que confia no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos os irmãos.
aqui na internet, ao redor da terra. Deus vos guarde no nome de Jesus Cristo. Só lembrando, sábado que vem nós vamos ter culto de Santa Ceia aqui. Ok? Sábado que vem, Santa Ceia do Senhor. Avise aos irmãos que não estão aqui. Deus abençoe, te guarde e te recompense. Irmão Giva e irmã Gorete estão agradecendo pelos 22 anos de casamento. Levante a sua mão e aplauda o Senhor pela vida desse casal. Glória a Deus, parabéns, Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus, até amanhã às 5:30 da tarde, irmãos.